O Espírito do Senhor traz consigo a intenção de fomentar no coração de cada um de nós um verdadeiro amor pela Igreja de Jesus Cristo, um verdadeiro amor pela fé que nós professamos. Vivemos um tempo bastante pernicioso no que diz respeito ao amor que devemos à Igreja. Digo isto porque, sobretudo numa era em que as redes sociais formam muito mais consciência do que um sacerdote no presbitério, do que um bom pregador da palavra de Deus, do que as autoridades religiosas, vivemos um tempo em que a opinião pessoal parece valer muito mais do que aquilo que há milênios foi revelado por Deus. Nem mesmo a autoridade da palavra de Deus tem mais o seu lugar de prestígio, o seu lugar de honra na vida, no coração e na mente de cada ser humano. Hoje o que importa é a minha opinião. O que eu penso. Nós vemos no Evangelho de hoje Jesus perguntando aos seus discípulos: que dizem os homens ser o Filho do Homem? E Jesus parece se importar muito pouco com a opinião do que os outros têm a respeito dele. Os discípulos falam que, olha, estão dizendo que o Filho do Homem é João Batista, que ressuscitou, é Elias que voltou, ou algum dos profetas que estão por aí. E o que é que Jesus faz com esta informação? Nada. Porque pouco lhe importa o que os que estão distantes pensam a respeito dele ou a respeito da fé. Mas percebem a diferença da atenção que Jesus oferece àqueles que estão próximos dele e que vão ao seu encontro? Então pergunta aos seus discípulos: e vós, quem dizeis que eu sou? O que vocês pensam de mim? Jesus pergunta a eles. Pedro imediatamente responde. Qual foi a resposta de Pedro? Tu és o Messias, o Filho de Deus vivo. Nesta resposta, Pedro apresenta dois elementos importantíssimos. Revelando Jesus, reconhecendo Jesus como Messias, aquele que havia sido prometido por todos os profetas do Antigo Testamento, o cumpridor da esperança do povo de Israel, e também o reconhece como verdadeiro Filho de Deus. Aos seus importa o que pensam. E Jesus vai dizer a Pedro: feliz é você, Pedro. Feliz és tu, Pedro, filho de Jonas. Porque não foi a carne nem o sangue que te revelou isso, mas o meu Pai que está nos céus. Com esta resposta, Jesus fundamenta a sua vida, a instituição da igreja, que em seguida ele vai fazer, dizendo: tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei o quê? O que ele diz? Vocês têm que falar um pouquinho mais forte, porque com máscara eu não vou entender nada que vocês estão falando. A minha igreja. Jesus não diz: fundarei uma igreja. Ele diz: a minha igreja. É sob a revelação, o testamento deixado. É sob aquilo que o Pai permitiu conhecer-nos através dos profetas e, sobretudo, através da vida de Jesus Cristo, que se assenta a verdadeira felicidade e a dignidade do homem em pertencer à igreja de Jesus Cristo. O Senhor está convidando os seus apóstolos e a cada um de nós hoje a reconhecermos que a fé que nós professamos não é fruto ou produto da nossa imaginação, não é uma ideologia arranjada ao longo dos séculos, não é tampouco a opinião de alguém
que resolveu doutrinar a respeito de seus próprios interesses. Ele vai dizer a Pedro: não foi a carne e o sangue que te revelou isso, mas o meu Pai que está nos céus. A fé católica que professamos não está assentada sob a opinião de alguns poucos, não está assentada sob a opinião de uns 12 apóstolos pobres, ignorantes, não está assentada sob o interesse ou a vontade de um revolucionário político, de um sindicalista ou um polemista. Está assentada na revelação que o Pai deu, o Pai ofereceu. Por isso que nós cremos e professamos, veio da revelação de Deus. O que nós cremos e professamos é dom que veio a nós do alto. E a própria instituição da igreja não é fundada ou pautada pelo interesse de um mestre, mas pela vontade daquele que é o Messias, o Filho do Deus vivo. É certo que desde sempre a igreja sofreu terríveis perseguições, sobretudo no primeiro e segundo século da era cristã. A igreja sempre sofreu duras perseguições. Mas estas perseguições antigamente partiam do lado de fora. Daqueles cuja opinião não nos interessa, como não interessou para Jesus Cristo. O problema que hoje vivemos é que as perseguições partem daqueles que estão do lado de dentro. Basta darmos uma olhadinha nas redes sociais. Um caso, um fato, vou usar um exemplo clássico e imediato que está na mente de todos nós. Aquele caso da pobre menina de 10 anos que sofreu abusos, né? E foi conduzida segundo a sua vontade, embora o uso da razão não seja pleno, né? Mas foi conduzida segundo a sua vontade à realização do aborto. Quantas pessoas nós vimos escrevendo nas redes sociais: eu sou católico, mas nesse caso, católico uma ova. É discípulo do Satanás. Não é outra coisa senão isso. Católico de verdade é aquele que assenta-se sob a doutrina revelada por Jesus Cristo e não por sua própria opinião. E quantas pessoas com palavras agressivas, inclusive, desceram a lenha na igreja, como se a igreja fosse um sindicato, ou como se a igreja fosse a reunião de alguns filósofos, de alguns ideólogos. Não, a igreja não é isso. A igreja é a família de Jesus Cristo, fundada sob uma fé professada, que revela o próprio Cristo como Messias e Filho de Deus. Talvez o momento que nós vivemos seja um momento muito pior, porque além das perseguições exteriores, ainda sofremos este processo de desconstrução da fé, da doutrina, da história, a partir dos que estão por dentro. Certa vez ouvi o padre Paulo Ricardo dizendo, alguém disse a ele, eu acho que a igreja precisa ser mais aberta para acolher mais pessoas. E o padre Paulo Ricardo diz, não, eu acho que para a igreja falta mais excomunhões e não inclusão.
Por que digo e repito esta frase que pode até parecer um pouco escandalosa? O que adianta conservarmos um bando de esquenta-bancos dentro de nossas igrejas e que são eles próprios os nossos inimigos, os inimigos da fé? São Paulo vai dizer: cuidado para que não vos comporteis como inimigos da cruz de Cristo. E se comporta como inimigo de Cristo e de sua cruz aqueles que vivem uma fé segundo os seus moldes. Pois bem, saia e funde a sua igreja. Mas não venha macular a igreja de Cristo, porque é dele, e nós repetimos aqui algumas vezes: fundarei a minha igreja. É dele, não é minha, não é do Papa Francisco, não é de teólogos, é de Cristo. Se queremos viver um cristianismo e um catolicismo de fato, que salva, é preciso acolher toda a radicalidade proposta pela palavra de Deus e viver segundo a sua vontade. Na segunda leitura de hoje, o apóstolo Paulo vai dizer: tudo é dele e para ele. Muitos acham que viver a fé significa buscar vantagens e recompensas. Vou viver a fé, vou buscar a fé porque eu não quero, vou rezar. Quantas pessoas voltaram a rezar com o início da pandemia? Por quê? Porque eu não quero pegar o coronavírus. Não é rezando, desculpe, é tomando cuidado. Você pode rezar o dia inteiro, se não tomar cuidado. As pessoas buscam a igreja ou buscam a fé atrás de vantagens. Se eu realizar um milagre aqui, amanhã na missa das 8, vou ter que distribuir senha lá na porta. Por quê? Vão vir atrás de Cristo? Não, vão vir atrás do milagre que o Padre Juninho fez. A palavra de hoje nos convida a produzir em nós este amor verdadeiro pelo Cristo. E quando digo amor verdadeiro, não é só um sentimento agradável. Eu sou católico, gosto de ser católico, amo a minha igreja e estampo o perfil do meu Facebook com esta frase que fica muito bonita, né? Sou católico e amo a minha igreja. Alguns vão meter a boca ali embaixo, né? Mas isso aí você exclui e acabou. É preciso, de fato, viver o catolicismo e amar a igreja seguindo a doutrina daquele que é o dono e para quem todas as coisas existem. E o Senhor não nos apresenta uma fé ou uma doutrina equívoca, dúbia, passível da interpretação pessoal. Não. A doutrina revelada por Jesus Cristo a nós é unívoca, ou seja, é única e só. E a interpretação desta doutrina, a interpretação da palavra e da tradição foi confiada única e exclusivamente ao magistério da igreja, aqui no Evangelho, representado pelo apóstolo Pedro. Sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. E nunca é nunca. Vamos levar bordoadas e precisamos estar preparados. Não para gritar, espernear, escrever textos enormes nas redes sociais que quase ninguém lê, ou fazer campanha, #SouCatólico. Isso aí não serve para nada. Eu ia falar uma coisa aqui, mas o bom senso me brecou e eu só dei um empurrãozinho aqui. Não serve para nada. O que serve é o nosso testemunho. O que serve é a nossa vida reta, correta, levada a sério. Esta é a propaganda. Por isso Jesus pergunta: e vocês o que pensam de mim? Ele não está esperando nenhuma resposta teológica da nossa boca. Ele está esperando vida concreta. Claro, somos falhos. A começar por mim. Somos muito falhos. Vacilamos muito. Mas não é isso o empecilho.
Jesus, quando instituiu a sua igreja e convidou-nos a tomar parte dela, sabia de nossas misérias e nem por isso ele nos rechaçou. O que ele espera de nós é o nosso esforço para viver esta verdade, para fazer com que a nossa vida também seja dele e para ele, por todos os séculos. É este o modo como devemos, de fato, fazer a propaganda da nossa fé. E não com gritarias e muito menos usar o nome da igreja para dar a sua opinião, com todo carinho e respeito. Não interessa a ninguém a sua opinião. Interessa o que nos foi revelado. Eu sou católico, mas o diabo que te carregue. Não tem interpretação pessoal. Isso é protestantismo. Cada um interpreta as Sagradas Escrituras do jeito que quer, cada um interpreta a história do jeito que quer. Isto é protestantismo. Catolicismo é seguimento, obediência à doutrina revelada por Deus e guardada ao longo dos séculos pelo magistério da igreja, ou seja, pelos bispos e pelo Santo Padre, que ao longo da história foi sucedendo, mudando um e outro, mas intacta permaneceu a fé que nós recebemos dos apóstolos. É isto que importa. Já dizia um teólogo falecido no milênio passado, no fim do milênio passado, Karl Rahner, ou no terceiro milênio, seremos santos ou não seremos nada. Interpretamos esta palavra deste teólogo da seguinte maneira: ou vivemos com radicalidade a fé que professamos, ou entendemos que muito maior do que eu é a doutrina, muito maior do que eu é a igreja, ou não somos nada. Somos apenas esquenta-bancos, ou papa hóstia, mais nada. Assim, a palavra de hoje, queridos irmãos, muito antes de ter talvez um certo tom de agressividade, me perdoe se isso partiu, né, da minha reflexão, não é esta a imagem que o Evangelho quer passar. Talvez essa possa ter sido a que eu quis, ou que vazou de mim, né? O Evangelho nos convida a nutrir um verdadeiro amor, uma verdadeira acolhida, mas um amor consciente, sabendo que esta igreja é obra divina, sabendo que esta igreja vai levar pancadas, e muitas, e nós temos visto, né? Ontem mesmo, já uma bomba estoura por aí, né, com figuras importantes da igreja, né? Vamos levar muitas pancadas, mas se estamos apanhando, é porque nós estamos andando no caminho certo. Se estamos levando pancadas aqui e ali, é porque algo de maior existe por detrás. Não estou absolvendo culpa ou